Fala galera, tudo bem? Como vão? Começando mais uma aula número 6 de astrobiologia. Canal Fellow Bill, peço que você se inscreva no canal, marque as notificações e vamos nessa. E aí galera, vocês acreditam em vida em outro planeta? Pois é isso que a astrobiologia estuda. A astrobiologia estuda a formação de vida em planetas ao redor de estrelas. Assim como na Terra aconteceu há 3,7 bilhões de anos e o nosso planeta ao redor do Sol. Como eu contei na aula número 3 sobre a origem da matéria, o universo se originou há 14 bilhões de anos aproximadamente a partir de uma grande explosão chamada Big Bang, que deu origem a todo o espaço e o tempo e deu origem também à matéria, começando com a formação de partículas subatômicas que dentro da hierarquia das 4 forças da natureza formaram, por exemplo, o átomo de hidrogênio como o primeiro elemento da natureza. O átomo de hidrogênio é muito importante porque ele acaba se formando e acaba entrando, por causa da gravidade, acaba entrando em colapso e a fusão nuclear de átomos de hidrogênio, que gera o elemento hélio, é exatamente a primeira composição das estrelas no nosso universo. As primeiras estrelas se formaram assim que o hidrogênio entrou em fusão e é isso que está acontecendo com o Sol, no núcleo do Sol, exatamente nesse momento. E assim, galera, diversas estrelas se formaram a partir do hidrogênio e estrelas crescem e vão fundindo matéria e vão fundindo hidrogênio e vão crescendo e ficando gigantescas, até que as estrelas muito grandes, as chamadas estrelas supermassivas, explodem e entram em um colapso chamado de supernova. As supernovas, pessoal, reúnem energia suficiente para fazer com que núcleos atômicos se fundam ainda mais e deem origem a outros elementos químicos, como o carbono, o ferro, o níquel, o nitrogênio, o oxigênio, enfim. A formação dos elementos mais pesados é exatamente o que a gente aceita, que deu origem aos corpos planetários ao redor de novas estrelas que se formam depois da ocorrência dessa supernova. Então imagina só, uma supernova é a explosão de uma estrela supermassiva. Quando essa estrela explode, ela semeia, ela esparrama, ela espalha matéria pelo universo. No local onde ocorreu essa supernova, novas estrelas começam a se formar, estrelas recém-nascidas, estrelas bem menores, porque átomos de hidrogênio continuam se fundindo. E aí, vamos dizer assim, a poeira residual dessa explosão, pequenos grãozinhos de matéria rochosa, começam a dar origem aos corpos planetários. Planetas que, pela força da gravidade, ficam próximos às novas estrelas, são planetas rochosos, porque os gases acabam se dissipando deles. E planetas que ficam mais distantes dessas novas estrelas acabam compondo-se como planetas gasosos. E, portanto, a vida é mais fácil de acontecer em planetas rochosos, pelo menos a vida como a gente conhece. Isso significa que os planetas que se formam ao redor dessas novas estrelas precisam ficar em uma certa zona habitável, que é a região próxima da estrela, que não é nem tão quente e nem tão frio, que não é nem apenas rocha e nem apenas gases. Ou seja, existe toda uma composição e uma série de condições que se reúnem nesses planetas nas zonas habitáveis e acabam permitindo a composição de moléculas, substâncias inicialmente inorgânicas. Aqui na lousa eu coloquei algumas substâncias inorgânicas que vocês devem conhecer. A água, a principal delas, o hidrogênio no estado gasoso, o metano, CH4, a amônia, NH3. Todos esses componentes foram propostos por um grande cientista no século XX, que morreu agora no século XXI, em 2007, o Sr. Stanley Miller. Ele disse que, no século passado, ele disse que uma explosão cósmica, uma supernova, tende a gerar
esses elementos moleculares: água, hidrogênio gasoso, metano e amônia. Anos depois do Miller, a NASA propôs também que gás carbônico e monóxido de carbono, CO2 e CO, respectivamente, também podem ser gases possíveis de se formar numa explosão cósmica. Bem, considerando que esses gases, essas moléculas inorgânicas, se formem num planeta rochoso que está numa zona habitável com condições de temperatura, pressão, radiação e reações químicas começam a acontecer entre eles, a gente também aceita que essas reações entre substâncias inorgânicas deram origem e dão origem a moléculas orgânicas. E isso é algo que inclusive foi evidenciado pelo próprio Miller em um experimento que ele fez no século passado. O Miller provou que substâncias inorgânicas em um certo tipo de reação, em certos tipos de reações, substâncias inorgânicas podem dar origem a substâncias orgânicas. De novo, reações que ocorrem em altas temperaturas, radiação intensa, pressão bastante alta. É mais ou menos o que o cenário da Terra inicialmente, algo em torno de 6 bilhões de anos atrás, quando a Terra estava se formando ao redor do nosso Sol. O cenário aqui no nosso planeta era bastante agressivo. Muito calor, lava, magma, a crosta ainda incandescente, a água com certeza ainda não existia no estado líquido. Muitos pesquisadores e muitas evidências mostram que, na verdade, a água aqui na Terra foi formada na grande quantidade que tem hoje, na verdade foi trazida por corpos de cometas que se chocavam contra a Terra. Cometas são exatamente blocos de gelo que vagam pelo universo e naquele momento, esses blocos de gelo também se formando a partir daquela explosão, acabavam se chocando com a Terra e, obviamente, acabavam derretendo e trazendo a água no estado líquido para o nosso planeta. Com a crosta muito quente, essa água evaporava, mas a gravidade mantinha o vapor de água ao redor do nosso planeta e, obviamente, pela grande concentração de massa de água, a Terra ia esfriando à medida que chovia. Durante milhões de anos no nosso planeta, choveu torrencialmente todos os dias em todos os pontos do nosso planeta. E isso foi resfriando, foi refrigerando a Terra. A temperatura foi ficando cada vez mais amena, o grau de radiação também vai diminuindo, o estado de vulcanização também vai diminuindo e a crosta vai se formando sólida e ficando grandes massas de água líquida, compondo um grande oceano no nosso planeta. Isso permitiu que, com condições melhores, condições climáticas mais favoráveis às reações químicas, as moléculas inorgânicas, então, começassem a dar origem a moléculas orgânicas. É claro que eu não estou falando de uma coisa que aconteceu de um dia para o outro. Estamos falando aqui de algo que demanda bilhões de anos. E o Miller conseguiu, num experimento laboratorial, veja, ele conseguiu provar que substâncias inorgânicas dão origem a substâncias orgânicas. Aminoácidos, açúcares, lipídios e proteínas, talvez, podem ter se formado ao longo desses primeiros bilhões de anos de formação da Terra. Ou seja, considerando que reações entre moléculas orgânicas também aconteciam no nosso planeta em formação, nós podemos aceitar que muitos componentes que hoje observamos em células vivas, como a membrana fosfolipídica, como um processo de reações no interior dessas células, proteínas reagindo com açúcares, gerando energia, aumentando a concentração dessa estrutura isolada chamada célula, ela ia ganhando tamanho. A única coisa que o Miller não conseguiu explicar e que até hoje a ciência busca evidências de formação, mas que a gente aceita que deve ter se formado também no curso de bilhões de anos, é a formação de uma matéria replicante, uma molécula como o RNA e o DNA hoje conhecidos. Claro que há bilhões de anos não falamos em DNA e RNA como nós conhecemos hoje. Por isso que nós e o professor Richard Dawkins, o inglês, diz que é preferível falar em uma molécula replicante, que também apareceu no interior dessa estrutura isolada chamada célula inicialmente. Ou seja, uma estrutura isolada por uma membrana fosfolipídica com reações internas acontecendo no seu interior que ia crescendo, até que em algum momento esse material replicante, veja, que forma réplicas de si mesmo, passou a coordenar a replicação ou a duplicação também
dessa estrutura chamada célula e que em algum momento da nossa evolução, da evolução da vida na Terra, passou a se dividir em duas e pela primeira vez essa estrutura celular se reproduziu. A vida começava na Terra nesse momento. E aí? Não acha que é possível que isso esteja acontecendo ou já aconteceu ou ainda possa acontecer em algum outro planeta? Lembro vocês que o nosso universo apresenta aproximadamente 2 trilhões de galáxias, que são reuniões de estrelas. Cada galáxia possui cerca de 300 bilhões de estrelas. Quantas dessas estrelas não são iguais ao nosso Sol, não é verdade? Portanto, quantos planetas como a nossa Terra não se apresentam em uma zona habitável de suas estrelas? Muito bem, eu acredito que exista vida em outro planeta. Infelizmente ainda não encontramos nenhuma evidência sequer. O telescópio Kepler está na órbita da Terra exatamente procurando planetas em zonas habitáveis de outras estrelas. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Siga o canal, se inscreve aí, marca as notificações e até a próxima aula.